Estamos de volta com o nosso programa Palavra e Vida. Nesse segundo bloco, nós estamos estudando os sacramentos da vida da igreja conforme o catecismo da Igreja Católica. Recuperando, a igreja tem 7 sacramentos, sendo 3 sacramentos da iniciação cristã: o batismo, a confirmação e a Eucaristia. 2 sacramentos são chamados da cura, que são o sacramento da penitência e o sacramento da unção dos enfermos. E os outros 2 são chamados sacramentos de estado de vida. Nós estamos estudando justamente o sacramento da ordem, o outro é o sacramento do matrimônio. A ordem, nós já expusemos um pouquinho, né, que Jesus, desde o princípio, quis ter colaboradores especiais. E a esses colaboradores, ele deu uma missão específica. A nossa arquidiocese possui um diretório litúrgico sacramental. Eu vou expor hoje a parte mais prática desse diretório com referência ao sacramento da ordem. Começa dizendo assim: todos os batizados participam do único e eterno sacerdócio de Jesus Cristo. Somos um povo sacerdotal. Nós podemos ver isso na primeira carta de Pedro, logo no comecinho, no capítulo 2, versículo 9. Porém, então todo o povo é sacerdotal, participa do sacerdócio de Cristo. Porém, do meio desse povo, o Senhor retira pessoas para colocá-las a serviço deste mesmo povo. Aqui é uma referência à carta aos Hebreus, capítulo 5, versículo 1. E diz justamente disso, que Deus retira do meio do povo pessoas que estejam depois a serviço deste povo. O sacramento da ordem é o sinal que constitui aqueles que de modo especial devem cuidar do povo de Deus pelo serviço de, aqui vem as 3 tarefas, né? Ensinar, santificar e coordenar. Sendo nós todos um povo sacerdotal, todos nós temos essa tarefa. Porém, os ministérios ordenados têm uma tarefa especial de ensinar, santificar e coordenar. Toda a nossa igreja local empenhe-se nos trabalhos de despertar, discernir e acompanhar as vocações para os ministérios ordenados. Então, faz parte da vida da comunidade, né? Fazer com que surja no meio de nós, no meio das nossas famílias, pessoas que se disponham a, de uma maneira particular, se dedicar ao ministério ordenado. A formação dos candidatos ao presbiterato. Então, nós temos, só lembrando, os ministérios ordenados são 3 ordens. É o diaconato, o presbiterato e o episcopado. Então, o presbiterato e ao diaconato permanente são propostas as seguintes dimensões. Como é que se formam? Em que dimensões se formam um padre e um diácono? Então, a primeira, dimensão humano-afetiva, que é a formação do caráter e da personalidade. Digamos assim que aqui nós temos a base, né? A graça supõe a natureza. Então tem que ter uma base humana para, em cima dessa base humana, poder construir, né, uma personalidade. Depois nós temos a dimensão espiritual, visando fazer que o candidato tenha uma base de vida espiritual que lhe dê firmeza de propósito. Sem uma mística, sem uma espiritualidade, nada se mantém. Então é importante essa formação. A dimensão comunitária, uma vez que a igreja é essencialmente comunhão e participação, é preciso que a pessoa tenha capacidade de convivência, né?
que não seja autoritária, que não seja solitária, que saiba conviver com as pessoas. Depois nós temos a dimensão intelectual, que visa dar aos candidatos uma cultura humanística, filosófica e teológica, essas três partes. Então aqui nós temos propriamente o estudo. E finalmente a dimensão pastoral, uma vez que o ministro ordenado deve participar do pastoreio do único pastor que é Jesus, né, o Cristo Senhor. Aí vai continuando. Aqui fala da celebração. A ordenação diaconal dos futuros presbíteros da Arquidiocese de São Luís terá lugar ao término do curso da teologia. Não sei se vocês sabem, né, a preparação de um padre normalmente segue a seguinte dinâmica: 3 anos de estudo de filosofia, com todas aquelas, né, características, né, as dimensões que nós falamos anteriormente. 3 anos de filosofia e 4 de teologia. Só depois disso, então, que ordena-se o paradiaconato. Aqui se diz que é muito conveniente que essas ordenações se façam nas comunidades de origem das pessoas, para que as pessoas vejam, né? Sobre a vivência da ordem, é bom saber que os padres pertencem a um presbitério, de tal maneira que nenhum presbítero, nenhum padre individualmente pode cumprir plenamente a sua missão, mas há de se unir as forças com todo o presbitério. E assim vai, né, orientando, né? Aqui fala do diaconato também, que tem um diretório próprio. Então, nós estamos estudando os sacramentos da vida da igreja. Nós temos 2 sacramentos de estado de vida. O primeiro, nós já estamos concluindo hoje, é o sacramento da ordem, os ministérios ordenados. No próximo programa, nós vamos falar do matrimônio, que é um outro sacramento de estado de vida. Daqui um pouquinho nós voltamos com o último momento, o último bloco do nosso programa Palavra e Vida.